Bem-vindo ao podcast da LIS Jus. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que deu o que falar, né? Duas decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes, lá do STF, sobre a revisão da vida toda. Exato. Muita informação circulou, né? Algumas notícias geraram até uma certa apreensão. Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente essa: olhar com calma, com base nos documentos do processo mesmo, para entender direitinho o que foi decidido e o que ainda está para acontecer, né? Isso aí, vamos tentar separar o joio do trigo. Bom, então vamos lá. O que a gente viu foi muita notícia dizendo que o ministro Moraes tinha negado pedidos importantes sobre a revisão da vida toda. Isso assustou muito a gente. Mas, na prática, que pedidos foram esses que ele negou? Certo. É importante entender isso bem. Foram duas decisões pontuais agora mais recentes. Numa delas, ele negou segmento que é tipo barrou a continuidade de algumas questões de ordem. Questões de ordem. É. E na outra, ele não admitiu, ou seja, não aceitou para análise, uns embargos de divergência. Certo. O ponto crucial aqui que a gente precisa frisar é que as duas decisões foram sobre a forma como os pedidos foram feitos e não sobre o direito à revisão em si, tá? Entendi. Então não foi uma decisão sobre se a revisão da vida toda é válida ou não. De forma alguma. Foi uma análise processual sobre as regras do jogo ali no STF naquele momento. Ok, vamos por partes então. Essas questões de ordem que foram negadas, o que é isso exatamente? Eram pedidos de quem? Então, questão de ordem é um instrumento que as partes usam, assim, para pedir algum esclarecimento, algum direcionamento sobre como o processo deve seguir, sabe? Aham. Nesse caso, foram manifestações feitas já há algum tempo, entre novembro de 2023 e abril de 2024. Quem apresentou foi o IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários. Certo, uma entidade importante na área. Sim, muito atuante. Também o próprio autor da ação original lá atrás, o senhor Vanderlei Martins de Medeiros, e também o IBDP, outro instituto relevante, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E o que eles pediam nessas questões de ordem? Eram pedidos variados, né? Coisas como, por exemplo, pedir para manter válido o voto de um ministro que já tinha saído do tribunal, o ministro Lewandowski. Pediam também para resguardar a situação de quem já tinha entrado com ação na justiça. Enfim, pontos relacionados à condução do caso. E por que o ministro Moraes legou? Ele discordou desses pontos? Não, e aí que tá o pulo do gato. A negativa não foi porque ele achava os pedidos errados no conteúdo. Foi uma questão puramente processual mesmo. Processual como? Ele entendeu, baseado na lei e no regimento interno do STF, que aquele momento específico do processo, depois de certas fases já terem passado, não era mais o momento adequado para se apresentar questões de ordem. Era como se a janela para aquele tipo de pedido tivesse fechado. Entende? Ah, entendi. Tipo, o timing não era o correto. Exatamente. Ele nem entrou no mérito, ou seja, ele não analisou se os pedidos em si eram justos ou corretos. Só disse: olha, a forma e o momento de apresentar isso aqui não estão previstos agora. Ele até cita os documentos específicos no processo onde estavam essas manifestações, né? 260, 264, 298, 300, 304 e 306. Foi bem técnico. Certo. Então, recapitulando essa parte. Questões de ordem negadas por uma formalidade processual pelo momento inadequado, sem análise do conteúdo. Beleza. E a outra decisão? Sobre os embargos de divergência. O que são e por que foram barrados também? Bom, os embargos de divergência são um tipo de recurso que existe para quando há, digamos, decisões diferentes sobre o mesmo tema dentro do próprio STF ou entre turbas diferentes. Serve para tentar unificar o entendimento. Ok, para resolver uma divergência interna. Isso. Só que neste caso específico da revisão da vida toda, esses embargos que foram negados agora, eles foram apresentados por uma pessoa que não fazia parte originalmente do processo principal que está lá no Supremo. Alguém de fora do caso original. Exato. E aí o ministro Moraes também não admitiu, quer dizer, barrou a análise por uma outra questão processual. Ele considerou essa pessoa como uma parte estranha ao processo naquele recurso específico, ou seja, entendeu que ela não tinha legitimidade, não tinha o direito de recorrer naquele processo específico.
Ah, entendi. Então, de novo, foi uma barreira na porta de entrada por uma questão formal, de quem podia ou não podia falar naquele momento processual. Perfeito. Mais uma vez, a decisão foi sobre a admissibilidade do recurso, sobre se ele podia ser aceito para análise. Não se chegou a discutir o conteúdo, o mérito do que a pessoa pedia nos embargos. Certo. Fica claro, então, que essas duas negativas recentes foram por razões processuais. Uma pelo timing, pela forma inadequada da questão de ordem, e a outra pela falta de legitimidade de quem apresentou os embargos de divergência. Exatamente. Nenhuma delas decidiu sobre o direito à revisão da vida toda em si. Isso é muito importante deixar claro. Mas aí surge a pergunta que não quer calar, né? Se esses pedidos mais antigos ou de partes externas foram barrados por questões processuais, o que aconteceu com aquela petição mais recente, feita pelo IEPREV, que todo mundo estava de olho, considerada crucial para o desfecho? Ótima pergunta. E a resposta é nada. Essa petição mais recente do IEPREV, que é identificada lá no processo como documento 329, ela não foi objeto dessas duas decisões do ministro Moraes que a gente acabou de comentar. Ah, então ela não foi negada. Não foi negada. Ela continua lá, protocolada, e ainda está pendente de análise pelo ministro. Ela não foi afetada por essas negativas processuais recentes. Ufa! Isso é uma informação chave, porque é nessa petição que estão os pedidos mais importantes para o futuro da revisão da vida toda, certo? O que exatamente o IEPREV pede nela? Exatamente. Essa petição 329 é fundamental. Ela pede basicamente três coisas muito importantes. Primeiro, que seja respeitado o pedido de destaque que já tinha sido feito antes pelo próprio ministro Moraes. Pedido de destaque. O que isso significa na prática? Significa pedir que o julgamento final do caso seja feito no plenário físico do STF, com os ministros presentes, debatendo oralmente, e não no plenário virtual, onde a votação é só pelo sistema eletrônico. O destaque permite uma discussão mais aprofundada, né? Entendi. Tira do virtual e leva para a discussão cara a cara, digamos assim. Isso. O segundo ponto que a petição pede é a famosa modulação de efeitos. A modulação. Sempre um ponto crítico. Sempre. Aqui o IEPREV pede que o STF, ao dar a decisão final sobre a revisão da vida toda, defina claramente como e a partir de quando essa decisão vai valer. A ideia é proteger os direitos de quem já entrou com ação na justiça, sabe? Especialmente aqueles que já têm decisões favoráveis, às vezes até decisões definitivas, o chamado trânsito em julgado. Ou seja, pede para não prejudicar quem já buscou seus direitos baseado na regra que valia antes, né? Exatamente. É uma forma de dar segurança jurídica. E o terceiro ponto da petição 329 é para garantir o pagamento dos valores que já foram reconhecidos e definidos em precatórios e RPVs. Precatórios e RPV são aquelas ordens de pagamento que a justiça emite contra o governo, certo? Isso mesmo, são valores que já foram calculados, liquidados e que o governo já foi formalmente ordenado a pagar. A petição pede que esses pagamentos já definidos sejam garantidos, independentemente do resultado final da revisão. Nossa, são pontos realmente cruciais. O formato do julgamento, a proteção para quem já tem ação ou decisão e a garantia dos pagamentos já ordenados. Sem dúvida. São os pontos que vão definir, na prática, o impacto da decisão final do STF na vida de milhares de aposentados e pensionistas. Então, para deixar bem claro para o nosso ouvinte, apesar das notícias recentes sobre negativas, a discussão principal sobre o direito à revisão da vida toda e principalmente sobre as consequências práticas da decisão final, a tal da modulação, tudo isso ainda está em aberto no STF. Perfeitamente colocado, o mérito da questão, o direito em si e como ele vai ser aplicado no tempo e para quem, tudo isso depende da análise dessa petição 329 e, claro, da definição sobre se o julgamento será mesmo no plenário físico, como pedido no destaque, ou se voltará para o virtual. Ou seja, a novela ainda não acabou. Longe disso. A controvérsia principal e seus efeitos práticos mais importantes continuam pendentes de uma definição final lá no Supremo. Bom, vamos recapitular então para fixar bem.
As decisões recentes do ministro Alexandre de Moraes, que causaram algum barulho, na verdade, barraram pedidos específicos, questões de ordem e embargos de divergência por razões estritamente processuais. Isso, seja porque o momento não era o adequado, a forma não era prevista ou porque quem pediu não tinha legitimidade para pedir naquele processo específico. Importante, sem análise do mérito, do conteúdo desses pedidos. E o ponto mais importante de hoje, talvez, a petição mais recente e crucial do IEPREV, o documento 329. Essa não foi afetada. Ela continua válida, aguardando análise, e é nela que estão os pedidos-chave sobre o julgamento ser no plenário físico e sobre a modulação de efeitos para proteger quem já tem ações ou pagamentos encaminhados. Então, o foco da atenção agora se desloca totalmente para essa petição 329 e para a decisão sobre o formato do julgamento final, né? Sim, exatamente. A grande questão pendente é se o ministro Moraes vai manter o pedido de destaque que ele mesmo fez, levando o caso para o plenário físico, e como o STF vai decidir sobre a modulação dos efeitos. Essas são as cenas dos próximos capítulos. E a forma como o tribunal vai lidar com isso vai definir o rumo dessa disputa que já dura tanto tempo, né? Com certeza, e fica aí uma reflexão interessante, né? Como às vezes decisões que parecem muito técnicas, muito focadas em regras de processo, podem acabar sendo determinantes para o tempo e o modo como direitos fundamentais que afetam a vida de tanta gente são discutidos e, no fim das contas, efetivados ou não. O processo também é política, no sentido de definir caminhos e resultados. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Muito obrigado pela análise clara e detalhada. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. E assim nós encerramos nossa análise de hoje. Esperamos ter ajudado a esclarecer o cenário atual da revisão da vida toda no STF. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos e análises aqui no canal da LS Jus. Um abraço e até a próxima.